Boa tarde, galera. Vamos para a nossa aula de hoje. Espero de geografia, né? Espero que vocês estejam bem, que estejam todos ah, sãos e salvos durante esse nosso período. A aula de hoje é sobre, como vocês podem ver, urbanização. Essa vai ser a nossa penúltima aula. Estamos acabando o nosso conteúdo programado. Na aula passada eu acabei dizendo que faltavam cerca de 5 aulas, sendo que eu revisando nossos materiais, os materiais que eu peguei para construir esse conteúdo para vocês, na verdade faltam essa e mais uma aula, porque eu via seis, seis PDFzinhos dos materiais, sendo que eles tratavam do mesmo tema, como vocês podem ver aqui. Era um PDF sobre processos e conceitos, um PDF sobre urbanização no Brasil e um PDF sobre problemas ambientais da urbanização. Então, já que o tema principal é o mesmo, cabe juntar tudo em uma única aula. O mesmo acontece com a próxima aula, que será sobre vegetação, clima e deixa eu até ver aqui, vegetação, clima e ah, é, vegetação e clima no geral. Fatores, elementos, climogramas e fenômenos climáticos. Então, a partir disso, acho que a gente acaba nosso conteúdo programado de geografia. Acho que ainda falta a questão de como é o nome daquilo? Esqueci o nomezinho. De horário, essas coisas. E formação da Terra, que é algo bem básico, algo rápido de se explicar. De fuso horário, no caso, cálculo de fuso horário. Acho que são as únicas duas coisas que faltam. Formação da Terra e cálculo de fuso horário. Ah, Fora isso, todo o conteúdo que foi programado para a nossa disciplina de Geografia já está encerrando, tá bom? Ah, Vamos lá para a aula, então. Vocês podem ver urbanização, processos, conceitos, Brasil, problemas ambientais e problemas ambientais. Processos e conceitos. Vou ler, como todas as minhas aulas, vou ler, porque tem aquelas pessoas que fazem o download da aula, e acabam escutando enquanto estão no trabalho, enquanto estão dirigindo, alguma coisa assim, fazendo outras atividades, não tem tempo para ver, só para ouvir, então eu vou ler os tópicos para que essas pessoas possam tomar nota do que foi debatido em aula, do que foi falado em aula, tá certo? O primeiro tópico, crescimento do meio urbano difere da urbanização. O crescimento do meio urbano refere-se à implementação de estruturas urbanas, ou seja, que são as estruturas? Distritos, separar a cidade por distritos, por exemplo, distrito hospitalar, distrito de segurança e essas coisas, distrito habitacional, a implementação de estradas, de saneamento básico, de hospitais, tudo que uma cidade realmente necessita, escolas também. Já a urbanização é relacionada ao período, desculpem, em que a população do meio urbano cresce mais do que o meio rural. Ou seja, a urbanização é o processo de expansão da cidade, mais ou menos assim, e o crescimento do meio urbano é o crescimento da cidade em si, o que a gente tem como urbano. Esse já é outro tópico, tá? As revoluções industriais são um marco no processo de urbanização e crescimento urbano. As revoluções industriais, como a gente já falou na primeira ou a segunda aula, se eu não me engano, revolucionaram, eh, obviamente, revolucionaram, remodelaram todo o espaço urbano e também uma parte do espaço rural da,
das nações, principalmente França e Inglaterra, que foram as primeiras a evidenciar esse processo. Como a gente também estudou, esse processo de revolução industrial causou um êxodo rural, a saída de pessoas das áreas rurais em direção à capital, em direção não só à capital, mas às cidades, em busca de emprego, em busca de novas oportunidades, em busca do salário e de sair do modo de produção artesanal e para o modo de produção da fábrica, né? Então isso fez com que houvesse uma demanda por escolas, por hospitais, para atender toda aquela população que chegasse, a construção de novas áreas residenciais. Isso foi remodelando todo o espaço geográfico das cidades. Foi um crescimento urbano e também, ao mesmo tempo, ah, um fenômeno da urbanização, um fenômeno de urbanização. O próximo tópico, a saída das pessoas do campo em direção à cidade é chamada de êxodo rural, como acho que a gente já falou aqui. Eu falei anteriormente agora, né? A saída do campo devido a uma busca por empregos e melhores possibilidades de crescimento de renda, exatamente. O modo de vida urbano, o modo de vida urbano é vendida como ideal, para que assim seja possível atrair novas pessoas. Você tem nos filmes, principalmente filmes estadunidenses e tal, aquela coisa que já assistiu o Lobo de Wall Street, Psicopata Americano, deixa eu ver, aquela não, essa não é tão evidente assim, mas o Diabo Veste Prada, que tem todo aquele coisa da moda, essas coisas que são mais evidenciadas nas cidades, ah, da moda, com a correria e tal. E eu acho que só, que vem na minha cabeça assim, só esse. Ou seja, que vende aquela imagem do homem de negócios, da mulher de negócios, pessoas atarefadas, cidade, essas coisas, trânsito, todo um charme por esse. Cria um charme, uma atração por esse modo de vida mais movimentado da cidade. E assim tentar atrair novas pessoas para ocupar novos postos de trabalho, e assim gerar consequentemente nova ou mais renda para aquela cidade. O aumento de concentrações fundiárias também foi uma das questões de fuga do campo. Exatamente. Essa imagem aqui, para quem não está vendo, tem uma imagem de uma família saindo do campo, né, vestido como agricultores, saindo do campo. E ao fundo, ah, escavadeiras, caminhões, representando isso, a concentração fundiária. O que acontece, que a gente falou na última aula, que foi a de agricultura, é que os pequenos agricultores, pequenos proprietários de terra, eles são suprimidos pelos grandes latifundiários. Cheguei a falar na última aula, mas quem não chegou a ver ou quem não se lembra, latifundiário é uma pessoa ou um grupo que possuem uma extensa área, hectares e milhares de hectares, para a produção, ou simplesmente possui a terra e deixa lá, sem uso. Então, essas pessoas, esses grupos, são chamados de latifundiários. E eles exercem uma pressão nos pequenos agricultores para a compra de terra. Às vezes não acontece nem a compra, às vezes acontece mesmo da tomada à força através de ameaças, mas é uma situação complicada. A questão rural no Brasil ainda é muito dominada por aqueles herdeiros do coronelismo que você deve ter estudado na disciplina de história, os coronéis
dominavam cidades e tal. E é isso. É esse próximo? Não, é isso. O tópico. A construção das estradas foram fundamentais para o desenvolvimento da malha urbana. Exatamente. Antes de você criar um distrito residencial, é necessário que você tenha uma forma de fazer com que as pessoas que irão morar naquele local se desloquem através de toda a caracterização urbana da sua cidade. Então, para você construir uma área residencial, é necessário que você tenha a construção de estradas, né, para o acesso dessa população. A população não pode ficar isolada. Então, a construção de estradas foram fundamentais para o desenvolvimento da malha urbana. As estradas fazem com que a malha urbana, que é aquela massa que você vê imagens, você vê uh, imagens de satélite, você vê tudo aquele cinza. Melhor melhor explicar, porque falar assim melhor é mostrar a vocês. Deixa eu parar para apresentar aqui. Colocar aqui. Cadê? No Google Maps acho que dá para ver. Para quem está ouvindo só, vocês dão uma pesquisada depois no Google Maps. Coloquem uma cidade qualquer e coloquem em satélite. Tem aqui embaixo. Vou botar aqui para apresentar. Cadê? Maps. Aqui. Aqui embaixo tem a opção de satélite. Vocês podem ver tudo colorido, assim, que seria na vida real e tal. Aqui tá a imagem e aqui ele já identifica mais ou menos onde são as malhas urbanas. A parte cinza aqui de Recife seria uma área urbanizada e o verde ainda seria mata ou qualquer outra coisa vegetal. Você apertar em satélite, você vai ver uh, essa massa cinza aqui, que são os prédios e tal. Toda a área que é impermeabilizada, a área com construção, a gente chama de malha urbana. Podem ver que as cidades se constroem, obviamente, onde há presença de estradas, de áreas favoráveis, onde há a construção de estradas, de cidades, desculpa. Então, essa é o que a gente chama de malha urbana, certo? Por exemplo, aqui a região Abre Lima, Igaraçu, construíram, se desenvolveram ao redor da BR-101, ali de Itamaracá, no litoral, Recife, que vai entrando. Aí, através da análise da malha urbana, você pode comparar mais ou menos o tamanho de uma cidade. Você está vendo Recife aqui, colocar São Paulo, é gigantesca a malha urbana de São Paulo. Vocês podem ver que abrange uma grande parte, assim, uma grande área. Além de São Paulo, ela, ela vem para Osasco, São Bernardo do Campo, Poá, Mogi das Cruzes, tem o Diadema ainda aqui perto, Guarulhos, enfim, tudo isso aqui são áreas. Tem aquelas áreas de parque e tal, que tem menos floresta, tem florestas, resquícios de florestas, mas a maior parte, a grande maioria, é área impermeabilizada, área em que há construção. Voltamos para Recife, a área de Recife ainda tem partes que não são, que a malha urbana não atingiu, locais de mata, e o tamanho é consideravelmente menor do que a de São Paulo. Botar aqui Manaus, não, Porto Velho.
malha urbana de Porto Velho já é menor do que a de Recife. E assim vocês vão entendendo que quanto maior a cidade, não necessariamente maior vai ser a malha urbana, em valor de coisa assim, mas são duas coisas que andam mais ou menos juntos. Aqui tem a questão do Rio de Janeiro, porque o relevo do Rio de Janeiro ele é muito acidentado. Tem muitas montanhas, muitas, vocês podem ver aqui, muitas resquícios de granito. Então esses locais, obviamente, não podem ser ocupados. Aí sobra-se algumas áreas ainda verdes. Deixa eu ver Manaus por último. Tá, Manaus não tem muita área verde. Manaus tem essa gigantesca área verde ao redor. Mas é aquela coisa, só para vocês entenderem que a gente fala por malha urbana, tá certo? Pra ver só Nova York, que eu tô até em dúvida. Opa, a Nova York é uma gigantesca área de. Isso aqui tudo são casas e casas e casas, milhões e milhões de pessoas, entendeu? Por outro, essa é pra finalizar. Acho que Nova York é gigantesca. Sentido assim, não a cidade, mas todo ao redor dela. Toda a malha urbana que ela vai atingindo as outras cidades também. Tóquio é a maior cidade do mundo, a maior região metropolitana. Em quantidade de pessoas aqui. Tóquio é basicamente fosse. Essa área de Tóquio é como se fosse uma cidade só. Tem aquela cidade de Utsunomiya, Maebashi, Sakai, Shiba, mas é como. Tipo, tá tudo tão conectado como se fosse algo único. Vocês estão entendendo? Aqui também é tudo casa. É. Área de campo, área de plantio devido ao rio aqui. Mas são milhares, 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 milhões de habitantes nessa cidade. Então, para vocês entenderem mais ou menos, vocês visualizarem o que é uma malha urbana. Para de apresentar e voltar para os slides. Então, o processo de urbanização também resultou na expansão do mercado consumidor, como eu já tinha falado antes. Mais pessoas, mais produtos, mais dinheiro, mais desenvolvimento. É assim que se espera a ordem. A maioria da população do mundo é urbanizada, ou seja, a maioria da população do mundo vive em grandes cidades ou em cidades que estejam próximas dessas cidades, as maiores, ou apenas em cidades normais, cidades pequenas que vivem no meio urbano. Eles não vivem no meio rural. Próximo tópico: há diferenças no padrão de urbanização dos países desenvolvidos e nos subdesenvolvidos. Sim, em países desenvolvidos a urbanização foi lenta e planejada, em subdesenvolvidos, não. Em países desenvolvidos, a população pobre fica perto do centro. Em países ricos, ocorre o inverso. A gentrificação é um processo comum nessas cidades, onde se expulsa as populações pobres para áreas cada vez mais periféricas. Essa foto é famosíssima para quem quase todo mundo conhece essa foto. Pegou um livro de geografia, já viu essa foto. Esse é o bairro do Morumbi, São Paulo, região nobre de São Paulo, sendo que a gente tem aqui duas realidades extremamente contrastantes. Aqui do lado esquerdo, você tem a favela de Paraisópolis, que é no centro de São Paulo, e do lado direito, um condomínio no Morumbi.
Vocês veem a diferença. Tudo isso é dividido. Isso aqui não tá, não é uma montagem, tá? Tudo isso é dividido por um muro, que eu vou falar mais, tá, mais na frente sobre. É um muro que meio que fecha o contato entre as pessoas que estão aqui, nos seus apartamentos, com a população pobre que vive literalmente do outro lado do muro. Assim, só para mostrar a vocês também, ah, fazer um desenho de como é o processo de urbanização, tanto nos países ricos, nos países desenvolvidos, quanto nos países pobres, países subdesenvolvidos, tá? Vou colocar para apresentar aqui, para a apresentação, vocês estão me vendo novamente, mas vou botar para apresentar de novo. Vamos lá. Em países Nossa, essa caneta é horrível. Deixa eu ver essa. Não. Hum, não sei. Agora, dá pra ver isso? Não. Países desen... Vocês entenderam? Desenvolvidos. O que acontece? Dá pra baixar, não? Não. Aqui é o centro. Aqui é moradias. Eu vou colocar aqui moradias pobres. Vou colocar pobres porque é mais fácil de escrever com esses coisas, com esse mouse. E na periferia, moradias ricos. Ou seja, o que acontece? Pessoas pobres, elas ficam mais próximas do centro, porque assim eles vão ter que pegar menos ônibus. O seu deslocamento para o trabalho vai ser mais curto, eles vão levar menos tempo. Então, para eles é melhor. Foi um processo estudado, foi um processo que ocorreu lentamente. Então, pensou-se que seria mais eficiente o pobre trabalhar perto do seu local de trabalho do que o rico. Por quê? O pobre geralmente vai de transporte público, ou seja, ele vai usar o transporte público, geralmente vai demorar mais, mas como ele vai estar mais perto, vai compensar. Ele vai chegar menos cansado no trabalho, vai chegar menos cansado em casa, vai se tornar um indivíduo mais produtivo e assim sucessivamente. A caracterização dessas áreas é por, principalmente cidades mais antigas assim, é por locais com cortiços, onde há várias casas e tal. Várias casas, vários apartamentos assim, em cada cortiço. Então, mais ou menos é isso a caracterização das áreas pobres, pessoas que são pobres nos países desenvolvidos, nas cidades desenvolvidas, né? Ficam mais próximos do centro para ficar mais próximos dos seus trabalhos. O rico não, o rico ele fica longe porque ele vai de carro, geralmente a empresa é dele. A moradia do rico ela tem um maior espaçamento, ou seja, enquanto o pobre mora em cortiço, aqui no rico, que ele está na periferia, ele tem mais espaço, ele consegue construir casas, construir jardins, aquelas casas americanas que a gente vê nos filmes. Então, é isso. Ele fica mais fácil para ele, já que ele não vai usar transporte. É menos pessoas usando transporte, ele vai de carro, que como ele geralmente é o dono da empresa e tal, ou já tem um aporte financeiro para não precisar, não ter medo de ser demitido, essas coisas. Ah, ele não precisa
precisa, tem medo de se atrasar, essas coisas. Então ele pode sair tranquilo com seu carro, enquanto o pobre ele vai trabalhar de transporte público mesmo, já que ele está perto do seu trabalho, então para ele é mais eficiente. Ou bicicleta, ou qualquer outro meio de transporte. Geralmente essas áreas, as duas áreas, possuem a oferta de serviços básicos, hospital, escola, tudo básico, tudo que é necessário para uma cidade, para o funcionamento de uma cidade. Esses países possuem, né? Essas cidades possuem. Será que você recarregar vai pagar? Não, eu não quero apagar isso tudo de uma vez. Ali pra frente. Pronto. E países subdesenvolvidos. O que acontece? Você tem um centro da cidade. Nessa área, em vez de morar pobre, em vez de morar pessoas com menos condições, moram ricos. E o pobre, ele foi periferizado. Foi para a periferia, porque essas áreas em países desenvolvidos, as áreas mais próximas ao centro, elas que oferecem a oferta de hospitais, oferta de escolas, supermercados, ou seja, está basicamente tudo concentrado aqui. Essas áreas se tornaram mais valorizadas, essas áreas se tornaram mais caras e logo pessoas com o aporte financeiro para pagar foram os que tiveram condições de, de comprar uma casa nesse local. E o pobre, ele foi escanteizado, foi mandado para escanteio. O rico, ele continua indo de carro para o seu trabalho, se desloca de carro uma pequena área espacial, lotando as ruas. E o pobre, ele vai ter que pegar o transporte público e se deslocar mais ainda para o trabalho, para o centro onde ele trabalha. Isso transforma a cidade num caos de quantidade de carros, quantidade de ônibus, quantidade de metrô. Metrô não, porque metrô vai na linha dele. Mas enfim, isso piora o trânsito da cidade, porque vai ter mais gente indo mais longe. O transporte público tem que ir mais longe para chegar até a área de trabalho. E lógico, o trabalhador vai chegar cansado, o trabalhador vai chegar cansado no trabalho, ele vai chegar estressado, então ele não vai ser tão produtivo quanto o trabalhador que tivesse morando no centro, como acontece nas, nos países ricos. E essas áreas periféricas, elas não ofertam, os países subdesenvolvidos, não ofertam as noções mínimas de bem-estar social, como saúde, escolas, saneamento básico, algumas até nem acesso ao transporte. Então, isso é uma grande problemática dos países subdesenvolvidos. Construção da organização das cidades dos países subdesenvolvidos para os desenvolvidos é basicamente essa a diferença. Vou voltar para apresentar o slide. Vamos lá, esses conceitos eu não vou falar muito, não vou entrar muita coisa assim, mas só vou falar. Mas enfim, metrópole. Grandes cidades urbanas influenciam nas cidades menores ao seu redor. Região metropolitana, metrópole. Municípios limítrofes compartilham estruturas como sistema de transporte urbano, possibilidade de gestão e integração. Conurbação. Junção física de duas ou mais cidades próximas. Exemplos: Juazeiro e Petrolina, ou região do ABC Paulista. O ABC é São André, São Bernardo
e São Caetano, né? Eu acho. São todas juntas, é basicamente uma grande cidade, uma cidade junta. Islas de Petrolina são ligadas pela ponte. Então você de um lado está na Bahia, do outro lado está em Pernambuco. Estou atravessando o Rio São Francisco. Megalópolis, desculpa, é a conurbação de duas ou mais metrópoles. Exemplo, Boston e Washington formam a megalópole Boston e São Francisco e São Diego, que formam a megalópole San San. San San porque em inglês ela é San Diego e São Francisco, tá certo? Megacidade, cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Rede urbana, conjunto de trocas, conjunto de trocas, materiais, fluxos de pessoas ou informações que existem dentro das cidades, entre as cidades. Hierarquia urbana, ordem de importância das cidades. Por exemplo, São Paulo, aí é a topo da hierarquia. Aí vem Osasco. Não é necessariamente dessa ordem, só tô chutando, tá, gente? Guarulhos, Barueri, Santo André, São Bernardo, essas coisas. Cidade global é utilizado para fazer uma análise qualitativa das cidades, destacando a influência delas. É uma metrópole com influência que vai além da sua. Além do quê? Opa! Além dos arredores, mas influencia todo o globo. Por exemplo, Nova York, com a Bolsa de Wall Street, Tóquio, Paris, são cidades globais. Berlim. Urbanização no Brasil. A característica principal é a concentração no litoral. Vocês podem ver aqui, quanto mais escuro, maior a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Aí o Brasil ele se concentra. São Paulo que tem tipo, uma maior dispersão para o interior, mas a maioria se concentra no litoral, principalmente no Nordeste, as coisas. Só que, obviamente, não vai ter, já que aqui não tem litoral, a região Centro-Oeste e Norte. Não tem como ele ficar mais próximo ao litoral se é, não tem litoral, né? Apenas o Pará e o Amapá. Eles justamente essas áreas litorâneas do Amapá e do Pará são as áreas mais urbanas não, mais densamente povoadas. Isso é um produto da histórica atividade da exportação, ah, exportação de cana-de-açúcar, de pau-brasil, algodão, café, ou seja, fazer com que a população ficasse próximo dos portos, né? Então, as cidades que tiveram são litorâneas geralmente são maiores que aquelas interiores. São Paulo é um dos poucos, pouco foge disso, mas não é tão interiorana como, por exemplo, em Belo Horizonte. De São Paulo para praia leva cerca de 2 horas, eu acho. Mas o resto aqui, todas são. Todas não. Teresina não é. Teresina é a única do Nordeste que não é. A única capital Nordeste que não é no litoral. Cadê? Crescimento pós-segunda metade do século XX, ou seja, 1950 para frente, o que a gente chama de baby boom, que falou 2 aulas atrás. Êxodo rural no Brasil foi consequência da industrialização impulsionada por Vargas, tem muito o que falar nisso. Outras duas medidas de Vargas que impulsionaram a industrialização e consequente urbanização foram criação da lei de trabalho, concentração das indústrias no eixo Rio-São Paulo. A criação da lei de trabalho atraiu mais gente para as cidades e a concentração desse eixo fez com que esse eixo alavancasse de forma abrupta, enquanto grande parte do Brasil foi deixado de lado. Aí algumas cidades, Paraná foi tomando meio que
se chegando ao lado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Distrito Federal, que é a capital do país, obviamente, mas o resto foi meio que se desenvolvendo com os próprios pés até épocas recentes. O Sul também pegou carona no impulso de São Paulo e o Sul, no caso Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no impulso de São Paulo e Rio de Janeiro. A década de 60 foi a que marcou o surgimento do Brasil urbano. 51 ou mais por cento da população começaram a viver nas cidades. O êxodo rural também foi produto da Revolução Verde e da concentração fundiária, como eu tinha falado, da questão do latifúndios e da Revolução Verde. Uh, eu tinha falado já. A Revolução Verde foi na aula de agricultura, aula passada. Isso causou uma urbanização acelerada e sem o devido planejamento. Entre os problemas, encontra-se a favelização, o trânsito, a violência, o crescimento do mercado informal e a saturação de serviços básicos como de saúde e educação. Essa aqui eu botei duas imagens. Essa aqui não dá para ver muito bem, mas você vê que uma rua assim, curvilínea, outra rua curvilínea, assim. E aqui é uma cidade planejada, que seria uma cidade que meio que separa os distritos, como eu falei no começo da aula. Separa os distritos residencial, de hospitalar, de escolas, industrial, essas coisas. Essas cidades geralmente não apresentam problemas recorrentes como o trânsito e como a favelização, mas claro, não tem como escapar da violência. Os serviços básicos geralmente ela tem um planejamento para quanto vai atingir. Esse aqui eu acho suspeito de ser de São Paulo, eu realmente não lembro de ter cidade no Google Imagens, peguei. Esse aqui é Porto Velho. Eu só vou mostrar para vocês a diferença de uma cidade urbanizada, não, desculpe, uma cidade, posso dizer, planejada e uma não planejada, tá certo? Como exemplo, eu vou pegar Recife, que é um exemplo de como não se construiu uma cidade. Recife, isso aqui todo em Recife é área de mangue que foi aterrado. Vocês podem ver aqui as pequenas coisinhas brancas são as ruas. São ruas curvilíneas, são ruas que algumas não têm saída. Ruas estreitas, Recife tem muita rua estreita. E becos, essas coisas que tipo, dificulta o fluxo de pessoas, de carro e de transporte. Essa aqui é a estrada do Bongi. Ah, cadê? Não tem coisa assim, uma infraestrutura para abarcar ah, uma cidade, assim, né? Planejar uma cidade. Uma das primeiras coisas é planejar a cidade com vias largas, para diminuir o trânsito. Recife, se eu não me engano, é a cidade que a pessoa gasta mais tempo no trânsito. Então, é uma cidade problemática. Tem algumas divisões, assim, tipo, tem acho que chamada Ilha do Leite, um bairro, que é onde se concentra a maioria dos hospitais. Mas isso não foi planejado, pelo menos que eu saiba. Isso foi algo do mercado, alguém construiu primeiro. Tem um hospital marcante aqui, que é o Hospital Português, e o Esperança, em São Luís. E assim foram construindo outros e outros, assim, atendendo a demanda. Mas uma área assim só para hospitais não foi
construída, assim. Ah, eita, meu Deus, eu não tava apresentando pra vocês. Tá aqui falando sozinho. Desculpa, gente. Desculpa. Não tava apresentando pra vocês, não. Apresentar um guia. Pronto, como eu tinha falado, Recife, ela não possui uma padronização de ruas, são ruas estreitas, são ruas meio que construídas, que fica melhor de evidenciar. Não se tem um padrão de ruas, são ruas curvilíneas, que diminui a velocidade dos carros. Ah, e é isso, são ruas estreitas, próximas umas das outras, dificulta a urbanização e dificulta a. Tem essa área aqui que tem. E dificulta o fluxo de pessoas. E eu vou usar como outro exemplo Palmas. Palmas, vocês podem já ver aqui, tem toda a padronização das cidades, toda a cidade. Ela é dividida em meio que blocos, as horas, locais para hotel, locais para indústrias, locais para residências. Tudo é pensado para melhorar o fluxo de pessoas, o fluxo de capital, essas coisas. O trânsito em si, olha essa avenida, tudo dividida. E o exemplo mais famoso do Brasil, obviamente, Brasília. Em Brasília tem coisa interessante. Olha, Brasília parece um bocado de códigos. Tudo planejado, tudo igual, tudo certinho. Isso facilita o trânsito, facilita tudo. Conjunto L, conjunto H, são ruas retas. Isso facilita também a disponibilização de saneamento básico. Fica tudo reto, é mais fácil construir saneamento básico, deixar tudo reto. Falta para apresentar. E construção de Recife, né, histórico das cidades europeias. Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, cidades mais antigas assim, tiveram que arcam agora com o processo de construção que foi elaborado em cidades europeias. Então, segregação espacial é a fragmentação do espaço a partir da renda, reflexo das desigualdades sociais. Autossegregação, associada aos grandes condomínios em que grupos com elevada renda se concentram ou se isolam em determinadas áreas. Esses aqui que vocês podem ver. Gentrificação é a valorização de determinadas áreas a partir de grandes investimentos. Resulta na expulsão de classes mais desprovidas que já habitavam o local. Por exemplo, construção de shoppings em áreas periféricas, não, em áreas de baixa renda. Chega a construir um shopping imenso, constroem torres de, de empresa, essas coisas, empresarial, e assim vai valorizando aquela área, mais investimentos vão chegando, e a população que morava naquele local vão, vão sendo aos poucos deixados de escanteio, né? E, como eu tinha falado anteriormente, a questão dos muros são muros imensos, são muros gigantescos, que é o processo de autossegregação e de segregação espacial. Construção de muros para se fechar naquele o condomínio, para que o habitante do condomínio não tenha contato
pelo menos enquanto está em sua residência, com pessoas do lado de fora. A rede urbana de uma grande cidade é composta pelo fluxo de pessoas, mercadorias, informações e capital. Essa conexão é originada a partir das cidades, que se interligam por meio de sistemas de transporte e comunicações. O crescimento de cidades médias, sim, ocorre o crescimento de cidades médias ou aquelas em torno de capitais ou mais atrativas. E algumas infinitas outras ah, nos outros estados. Problemas então enchentes são causados pela impermeabilização do solo, que seria a impermeabilização do solo, fazer com que uma grande área asfaltada, a água infiltra pouquíssimo. Isso causa impermeabilização. Então, a água ela cai, ela não infiltra, ela acaba escorrendo ou acumulando, e é o que acarreta as enchentes. Retificação de canais, eu já falei de vocês, canal, questão de meandros e tal, ou seja, canal, resumidamente, o canal, rio, qualquer corpo hídrico, ele tem um processo de ficar se moldando. Uma hora ele vai para um lugar, outra hora ele vai para outro. Já demonstrei isso a vocês, são os seus meandros. Uma hora o canal expande, uma hora o canal retrai, horas, em épocas chuvosas ele cresce, em épocas de seca ele fica menor e ele vai se moldando. É um processo natural da geomorfologia hídrica. Sendo que quando chega o homem, ele retifica esse canal e a água, por exemplo, em um evento excedente, a água que geralmente iria expandir-se para o lado, expandir o canal, ela está retificada. Isso faz com que a água ela acabe esborrando. Então é uma questão simples de física. Parece que os governantes brasileiros não entendem, não se leva em consideração uma análise de um geógrafo, de um geomorfólogo, até de um geólogo, mas enfim. Também acontece muito de retificação, tem lá um processo de retificação e do nada, literalmente do nada, ocorre uma dobra, alguma curva. Isso é extremamente perigoso porque a água, se ela vem, ela vai vir em velocidade, já que é um canal, o canal geralmente vem de áreas mais altas, ele vai vir em velocidade, e quando ele encontrar a curva, a água não vai, não sabe frear e virar para a direita ou virar para a esquerda. A tendência natural é que ela ah, siga reto. A parte vai dobrar, obviamente, mas vai vir aquela massa e ela vai começar a se acumular no processo de física simples. Ela vai se acumular e vai acabar transbordando. Acontece bastante aqui em Olinda, no canal de Butrins, que ele vem reto, seguindo a avenida, e do nada ele dobra à esquerda. Consequência disso é que a área, toda vez que chove, tem eventos pluviométricos altos aqui em Recife, esse canal transborda. E ocupação irregular, ocupação em áreas de mata ciliar, ocupação próxima a rios, ocupação em que ocorre o aterramento do, do local onde seria a área de crescimento do rio. Então, a área de expansão do rio, então, é uma grande problemática das cidades, não só brasileiras, como todo o globo. Lixo é uma problemática gigantesca da urbanização, porque quanto mais gente, mais lixo. É o resultado do aumento da população
e da produção e a deposição, na maioria das cidades brasileiras, se dá em local inapropriado. Despejo de água servida ou de esgoto é reflexo da falta de estrutura urbana de captação desse esgoto. Cidades que não possuem saneamento básico, as, as próprias pessoas têm que construir seus reservatórios de água servida e de esgoto, que são as chamadas fossas, sendo que alguns a fossa esborda e a água acaba indo para na rua, ou alguns outros simplesmente jogam na água na rua. Isso resulta na poluição de mananciais, de rios, canais e do mar. Porque essa água acaba indo uma hora ou outra, chegando em algum local que possui um ambiente hídrico, um ecossistema aquático. E no evento de chuva, essa água carregada, infecta mais água e assim um processo sucessivo. Poluição sonora decorrente de congestionamentos, eventos, obras de reparo e construção e a construção de aeroportos. Emissão de gases ocasiona chuva ácida através de reações. Quando os gases sobem, reage com as gotículas de chuva, com os gases já presentes na atmosfera, acaba produzindo algum ácido, não lembro qual, sulfuroso, acho, sulfúrico, não lembro, mas essa chuva realmente é ácida, queima a pintura de carros, não vai ser aquela coisa de pegar essa pele derreter, pode queimar um pouco. Cidades maiores estão mais ligadas a esse processo. Em São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui essa foto até uma foto de São Paulo. Amanhecer de São Paulo. Isso aqui acontece, não é todo dia, obviamente. Mas uma condição específica se não me engano, tempo frio. Quando o tempo está frio, é possível observar essa mancha de poluição sobre a cidade de São Paulo. No amanhecer e no entardecer. A poluição atmosférica, obviamente, efeito estufa, efeito de aumento da temperatura global, tem mais gases. O que acontece no efeito estufa é o raio solar entra, tem uma camada de gases aqui, a tendência natural dos raios solares, alguns entram, por exemplo, imagina que aqui é o Sol, a estrutura da Terra e tal. Aí alguns raios solares entram, são infiltrados, e alguns entram na atmosfera e voltam para o espaço. Sendo que aqui ele encontra uma camada de gases, o que faz com que ele entre, quando tenta sair, ele acabe voltando e fica nesse processo. O efeito estufa foi importante para a gente, porque ele fez com que a vida existisse. Porque sem ele, o raio solar ia bater, ia sair e a vida não ia prosperar. Se não me engano, a Terra, a temperatura dela, sem os gases de efeito estufa, ah, seria por volta de menos 20 graus, eu acho. Mas com efeito estufa nós temos menos 20, menos 30 mais ou menos. Com efeito estufa nós temos essa camada que aqueceu a Terra, que fez a vida prosperar. O problema é quando há o excesso, que faz com que o que antes o raio entrasse e saísse, refletisse na Terra, ficasse um pouquinho aqui e depois saísse, que foi o que proporciona a vida na Terra. Agora, com todos os mais gases, ele entra e fica nesse processo de reflexão. Ele entra, reflete na Terra, reflete na camada, reflete na Terra, reflete na camada. E assim vai aquecendo. Os raios solares ficam mais tempo sobre a,
a litosfera, né, sobre a superfície terrestre. E a formação de ilhas de calor, como o próprio nome diz, ilha é um pequeno local de uma cidade ou uma cidade inteira que é mais quente do que os seus arredores. Ou seja, o centro de uma cidade, ah, o centro de uma cidade é geralmente mais quente do que os arredores, se ele não for urbanizado, se ele não for arborizado. A gente tiver estrutura, se tiver circulação de vento, ele é mais quente do que o redor, por causa da construção de prédios, cimento, desimpermeabilização do solo, asfalto. Então, são todas coisas que impedem a circulação de vento, que causa a troca de calor entre as massas de ar, e o asfalto, o cimento, eles prendem muito calor. Eles seguram o calor ao dia e à noite eles liberam. Então, é isso. Isso é uma ilha de calor, mais ou menos. São áreas mais quentes do que o seu entorno. Acabou. Hoje foi a última. Essa foi a última slide. A aula de hoje veio por finalizada. Como toda vez eu digo, caso tenha surgido alguma dúvida, caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato comigo pelo Telegram ou pelo WhatsApp ou Instagram. E espero que vocês tenham tirado proveito desse conteúdo e do próximo conteúdo e de todos os outros que a gente já postou, e os outros professores, no pré-vestibular, tá certo? Uma boa tarde para vocês. Usem máscara. Tá até ficando escuro já. Não sei se vocês estão me vendo. Mas usem máscara para a apresentação. Usem máscara. Passem álcool em gel. Que logo mais, como seres resilientes que nós somos, a gente vai estar passando por mais esse problema, tá certo? É isso para a gravação agora. Um abraço e tchau, tchau. Até a próxima.